Segundo Crônicas, capítulo 26, quem encontrou diz assim, amém. Glória a Deus. Vamos já fazer a leitura e os irmãos já podem, na sequência, se assentar e ouvir a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 26, convido os irmãos de casa também para acompanhar a palavra e serem abençoados, culto ao vivo, direto da sede nacional em Curitiba, e em qualquer país que vocês estiverem nos acompanhando, que Deus seja com vocês e fale ao coração dos irmãos. Diz assim a Bíblia Sagrada. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 26. A minha vontade era ler todo o texto, porque ele é muito bonito, mas por conta do tempo não o farei. Verso 1 a seguir. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Verso 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias. E o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, eu li a Tua palavra e os irmãos estão agora aqui na nave da igreja, ouvirão a palavra. Os irmãos de casa também vão ouvir agora a santa palavra de Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja Teu nome, Jesus. Põe as Tuas mãos e fala conosco. Em nome de Jesus. Deus abençoe, podem se assentar e podem louvar a Jesus com as suas palmas, com glória a Deus e com aleluia. Jesus merece. Se eu tivesse que intitular essa mensagem, eu daria um título assim: sem Jesus não dá. Se eu tivesse que dar um tema e fosse pregar de uma forma temática, eu pautaria essa mensagem no seguinte tema: sem Deus não dá. Queridos irmãos, esse texto nos exemplifica isso. A nossa luta maior na nossa vida é justamente essa, de achar que somos capazes, que temos condições, que temos algum mérito, e não temos, não conseguimos, não venceremos, não alcançaremos sem a ajuda do Senhor. Aqui nos mostra o texto um rapaz com 16 anos, na sua imaturidade, uma época de um jovem totalmente imaturo, sem nenhuma experiência de vida, assumindo uma responsabilidade muito grande, que era o reino no lugar do seu pai. Ele não tinha nenhuma experiência, ele não tinha nenhuma condição, nenhuma experiência de como governar. Um rapaz, mas um rapaz que ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de quem era enviado por Deus. Ele tinha na sua época, na sua geração, um homem chamado Zacarias,
que era um homem entendido nas visões. Traduzindo, era um homem que tinha os dons de Deus. Quem está entendendo diz amém? Irmãos, deixa eu falar isso aqui, deixa eu abrir essa lacuna aqui, essa aspas. Um homem que tem os dons de Deus faz a diferença na sua geração. Uma mulher que tem os dons de Deus, que tem o chamado de Deus, faz a diferença na sua geração. Porque ele tem a inspiração de Deus para pregar, e ele muda decisões, que quem sabe alguém entrou na igreja decidido para fazer algo errado, para tomar uma decisão equivocada, mas se tem um homem de Deus posicionado, Deus dará o escape. Então aqui nós temos dois pontos para nós entender. O menino era um rapaz ainda sem experiência, mas um rapaz que, por não ter experiência, tinha os ouvidos abertos para ouvir a palavra. Quem está entendendo? Às vezes você não sabe o que tomar, que decisão tomar, que caminho seguir, mas você abre os teus ouvidos, porque o Senhor falará ao teu coração. Quem crê que Deus fala? O Senhor fala. E esse rapaz, agora, ele pautou a sua vida nos ensinamentos do experiente obreiro Zacarias, que norteava o caminho daquele rapaz. Se vocês crerem que Deus fala, meus amados, acredita que Deus norteia o nosso caminho? Acredita? Eu me lembro muito bem, só para vocês entenderem que Deus fala. Eu cheguei na igreja pentecostal de Jesus Cristo, lá em Montes Claros, e eu nunca tinha usado um terno na minha vida, um paletó, uma gravata. E naquele dia o culto não teve, era uma quinta-feira como hoje, eu não esqueço. Era um culto de quinta-feira, com poucas pessoas na igreja, e aquele dia o pastor pregou a palavra, e ele não orou por revelação. Não orou por revelação. Terminou o culto, eu vim à frente, e eu era um irmão, era membro da igreja, ainda não era obreiro, mas era um membro da igreja, um jovem ali na igreja. Cheguei para o pastor e falei: ore por mim, pastor, por gentileza, ore por mim. Aí ele estava conversando com dois obreiros, uma à esquerda e uma à direita no altar. Eu falei: ore por mim. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele começou a chorar. Ele derramou lágrimas. Eu fiquei olhando para o pastor, o que o pastor está vendo, será, Jesus? Está chorando. E ele corria água pelo rosto. Aí ele olhou assim e disse assim: jovem, você será um pastor desse ministério. Você será um pastor dessa igreja. Eu já tomei um susto, né? Pastor, meu Deus do céu, nunca tinha viajado 100 quilômetros em volta da minha cidade. Tu será um pastor desse ministério. E para tu saber que o Senhor fala contigo, você não ficará nessa cidade. O Senhor vai te tirar daqui. Ele chorou, eu chorei, e eu entendi a partir daquele dia que Deus fazia uma promessa na minha vida. E aquilo cumpriu como foi falado. Ele me diz: eu te vi de paletó e gravata e com a mala na mão. Tu estava de mudança, como um obreiro da igreja. Então, Zacarias também era esse homem que norteou a vida do jovem rei. Eu quero dizer para você, se você, moça, rapaz, que entra para a igreja e que não vem aqui para passar um tempo, se você vem aqui para cultuar ao Senhor, desde o louvor que Deus está dando aqui, a mensagem que sai do altar, Ele vai nortear a tua vida e vai te dar um caminho, uma direção a ser tomada. Aleluia, isso aqui é muito lindo. O rapaz começou a buscar ao Senhor. Olha, porque se deu a buscar a Deus. No verso 5 do capítulo 26, diz que ele se deu a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Qual é o segredo para prosperar, irmãos? Está na cara a resposta. É aquela pergunta assim, aquela interpretação de texto do prezinho, né? Então, quer prosperar, faz o quê?
Busque ao Senhor. Ele vai prosperar a tua vida. Busque ao Senhor. Ele se deu a buscar. E nos dias em que buscou, Deus o fez prosperar. Aleluia. Quem está entendendo que é tempo de buscar ao Senhor? Hoje eu confesso para vocês que eu tenho sentido isso. Sinceridade. Aquela vontade de receber algo assim, mais claro de Deus, revelações de Deus. Eu estava lendo hoje o livro de Daniel, e quando Daniel tinha uma dúvida concernente à palavra, meu Deus, mandava Gabriel descer como se fosse uma entrega do Uber. Não, vai lá e fala com Daniel, que Daniel está com uma dúvida lá no texto. Desce lá e fala com Daniel. Aí Gabriel descia do céu como se fosse saindo de um bairro para o outro. Descia e chegava para Daniel e dizia: ô Daniel, tu é um homem muito desejado, viu? Porque Deus me tirou lá do palácio. Deus me tirou do céu e mandou descer aqui para explicar para você as suas dúvidas. Eu tô assim, me dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor faça alguma coisa por mim. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso orar mais. Eu quero orar, eu quero resposta clara da parte do Senhor. Eu quero visões claras da parte do Senhor. Eu quero revelações. Quem quer também, irmãos? Ter sonhos claros da parte de Deus. Eu quero ter visões claras. E aí, esse negócio de visões, revelações, ela não pode ser uma coisa assim, obsoleta, aquele negócio do passado, aquele que ninguém usa. Não, essas coisas acontecem na nossa vida. Eu me lembro que quando eu fui ficar noivo com a irmã Adna, ela ia mudar de Montes Claros para Caratinga. Eu queria ficar noivo, era final do mês, eu não tinha recebido ainda o pagamento. Eu falei: Jesus, como é que eu vou ficar noivo para comprar aliança agora? E aí um jovem crente, dobrei o joelho na minha casa sozinho, morava só. Falei: Senhor, eu quero ficar noivo, antes dela viajar, eu preciso comprar aliança essa semana. O pagamento só sai no início do mês, no 5º dia útil. Eu preciso ficar noivo, preciso comprar aliança. Como é que eu vou fazer? Eu era um jovem. De repente, na minha casa, com o joelho dobrado, eu ouvi uma voz dizendo assim: ó, o seu patrão vai te dar. Falou o nome do patrão, a voz falou: o seu patrão te dará aliança de presente. Era um jovem, filho do meu patrão. A voz falou assim: Ivo, ele vai te dar aliança. Eu ouvi aquilo e falei: mas aquele povo, meu irmão, a mão é fechada, que não abre nem para dar bom dia. Como é que eu vou ganhar essa aliança? Pelo amor de Deus. Cheguei no trabalho no outro dia, e aí ele passou aquele jeito assim de mundano, né? Chamava: ô chefão, como é que tá? Tudo bem? Fiquei sabendo que você está ficando noivo, rapaz, vai casar? Falei: vou casar, rapaz, vou casar. Passa no escritório no final, que a aliança será um presente meu. Aleluia. Foi a primeira, eu era novo convertido, a primeira vez que eu ouvi a voz nítida de Deus. Não precisou pedir nada, falar nada. Ele falou: passa no escritório. Eu falei: mas como é que vai ser? Se é para mim comprar essa aliança, como é que vai ser? Ele só escreveu, só preencheu o cheque e falou: leva o cheque, vê o valor da aliança. Lá você coloca o valor no cheque. Aleluia! Se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos dar direção. Ele vai prosperar a nossa vida. Vai guiar os nossos passos. O rapaz começou, irmãos, ele começou a orar e começou a guerrear. Você vai ter guerras. No verso 6 diz assim: porque saiu e guerreou contra os filisteus. Um menino de 17 anos, lutando contra filisteu. Filisteu, eles remontam o período lá do Gênesis. Esse povo era tão experiente para a guerra, que quando o povo sai do Egito, Moisés sai com o povo do Egito, queridos e amados, o Senhor diz assim, que o Senhor evitou o caminho dos filisteus, porque o povo de Israel não estava preparado para enfrentar filisteus. O Senhor diz assim: eles não estão preparados, vão mudar a rota. Mas o menino com 17 anos, novo, sem experiência, saiu à guerra contra os filisteus, e Deus lutou por ele. E ele venceu a batalha.
O teu inimigo é asqueroso, o teu inimigo é nojento, o teu inimigo é como um Golias, capacitado para a guerra. Você é fraco, você é um pequeno Davi, é um pequeno Uzias, mas se Deus estiver na tua vida, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. O que aconteceu então? Verso 6, capítulo 26, verso 6 diz assim: porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate. Os filisteus tinham 5 capitais, Gate era uma delas. Ele não só ganhou a guerra, como foi na capital, Gate quebrou os muros, jogou os muros do inimigo por terra, e entrou dentro da capital, coisa que nem Davi, foi uma guerra para Davi vencer esses reis dos filisteus, uma guerra travada, quase morreu. Mas o menino Uzias quebrou os muros de Gate. O muro de Jabne jogou por terra também. O muro de Asdod, a outra capital dos filisteus, ele jogou os muros de Asdod por terra. Sabe o que ele fez mais? Edificou cidades em Asdodes, entre os filisteus. Isso aqui é muito forte. Ele jogou os muros do inimigo por terra, foi na terra do inimigo e edificou cidade na terra do inimigo. O que é isso? Deus te prosperará no meio dos ímpios. Deus te abençoará naquela empresa, rodeado por filisteu, e lá, aonde os invejosos estão, aonde os inimigos estão, aonde os filisteus estão, Deus fará você construir cidades entre os filisteus. Quem consegue entender isso? Esse aqui é tremendo, é maravilhoso. Irmão, nunca vi ninguém construir cidade no meio dos filisteus. Irmão, se você tem um pouquinho de noção bíblica, coloca no Google depois assim, filisteu, e pesquisa sobre eles. O tanto que esse povo era cruel. Era o povo do mar. Eles foram tão ruins que eles eram, que Deus extirpou esse povo. Eles não existem mais, esse povo. Deus acabou com eles. É uma profecia contra eles cumprida. Era o povo do mar. Eles não são árabes, eles não são judeus. Era um povo que veio da Europa e foi para aquela região ali da faixa de Gaza, aquela região por ali, e constituiu ali um povo, e era um povo muito terrível. Mas no tempo de Uzias, que buscou a Deus, filisteu não teve vitória. Deus está dizendo: se você me buscar, eu te honrarei na faculdade, eu te honrarei na empresa, eu te honrarei na escola. Aonde tu pisar os pés, eu pisarei contigo e te abençoarei. Qual é o segredo para vencer filisteu? Buscar ao Senhor. É pedagógico, é simples, está claro. Você quer vencer? Busque ao Senhor. Irmão, deixa eu falar para você, não dá. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você, quem sabe, tem talento para ir mais longe, para alcançar mais alguma coisa. Mas o teu talento não te levará adiante. Eu sei da tua capacidade. Eu sei que você é uma pessoa que luta. Mas se Deus não te ajudar, você não vai. Mas com a ajuda de Deus, você vai vencer. Aleluia. Olha o que vai dizer o capítulo 26, verso 7. E Deus o ajudou contra os filisteus. Espera aí, como é que ele venceu mesmo? Vem cá, conta para mim. Quem é que fez ele vencer e fazer cidade no meio dos filisteus? Foi quem que ajudou? Deus o ajudou contra os filisteus. Irmão, vou dizer para você, se Deus não nos ajudar, vou dizer para você, uma macumbazinha que alguém faz destrói sua vida. Eu já vi na minha infância, eu vi com meus olhos. Não vou falar o nome porque é ética, né? Não posso falar o nome, vai ter família, hoje nós estamos transmitindo. Mas eu me lembro como hoje, nós tínhamos um pé de limão no pomar da nossa casa, que era a coisa mais linda, que eu era acostumado a chegar da escola, não tinha refrigerante, a gente era saudável, né? Ia no pé de limão, pegava o limãozinho na hora para fazer a limonada. Quem viveu isso? No pé de limão, colhia na hora e fazia a limonada.
Mas chegou uma visita indesejada na minha casa, e quando viu o pé de limão carregado, a coisa mais linda. Ô, seu Zequinha, posso pegar uns limões? Pode, fica à vontade. No outro dia, aonde ela pegou o pé de limão, ele amanheceu seco no outro dia. E ela foi levando a netinha dela. A netinha tinha o sangue também igualzinho da avó, de bruxa. Tinha a nossa horta, e nós gostávamos muito, e até hoje eu amo pimenta in natura, verde. Eu gosto dela verde, pegar no pé, a comarim, a malagueta, e tantas outras lá. Pimenta, pegar verdinha lá e mastigar ela assim, aquilo ardia até faísca pelos olhos. Mas eu sempre gostei. Ah, seu Zequinha, deixa eu pegar uma pimenta. Todos os pés de pimenta que ela colocou, a mão morreram todos. Eu já vi com meus olhos, eu lembro de uma moça na igreja, o cabelo da menina é a coisa mais linda. E de repente o cabelo da menina fez assim, ó, virou uma bucha, encolheu, ficou uma bucha acabando aquele cabelo. Eu me lembro que o pastor chegou e a irmã pediu, pastor, unge o cabelo da minha filha, pelo amor de Deus, que o cabelo da minha filha está caindo tudo, tá aquela bucha. No outro dia o cabelo da menina foi abençoado novamente. Deixa eu dizer para você, você está no meio dos filisteus. Você vive no meio dos filisteus. Você trabalha no meio de filisteu. Os inimigos estão ao nosso redor. Ah, pastor, mas eu trabalho só na igreja. Na igreja está cheio de filisteu também. Na igreja que tem mesmo. Cheio de filisteu, irmão. É só Deus para ter misericórdia. É filisteu para todo lado. Mas Deus vai dizer, não temas, porque eu te ajudo contra os filisteus. Abassuri me calabaia. Eu farei você prosperar no meio dos inimigos. E Deus o ajudou contra os filisteus. Outro povo bom que Deus ajudou ele, contra os árabes. Deus me livre, né, irmão? Nada contra, mas Deus o livre, esse povo é terrível. São um povo valente, há uma promessa. Os árabes, Deus disse que ele seria contra todos, e todos seriam contra Ismael, de onde descende os árabes. Então eles são um povo terrível, terrível. Mas Deus o ajudou contra os árabes que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Outro povinho terrível, ó, os amonitas, pelo amor de Deus. Esse povo aqui era descendente de Ló e tinha uma raiva de Judá. Mas os amonitas, sabe o que faziam? Dava presente para Uzias. Você já viu um negócio desse? O inimigo dá presente para Uzias? A gente só vai ver isso com Josafá. Josafá também foi outro rei tão abençoado que os inimigos filisteus levavam presente para Josafá. Irmão, Deus é tão na nossa vida que se nós orar, diz a Bíblia que até os inimigos Ele vai fazer com que eles tenham paz conosco. Quem crê nesse Deus que faz isso? Que faz com que o inimigo venha e diz assim, me perdoa, eu pensei mal de você, eu falei o que não devia da tua pessoa, eu estou vendo que você não é isso não, me perdoa, não é porque Ele é bom não, é porque o nosso Deus é bom, é porque o nosso Deus pelejará por nós. Eu nunca me esqueço uma situação que eu passei, nunca me esqueço. Um dia o rapaz olhou para mim no trabalho e falou, Jefferson, levanta o rosto que eu vou encher a mão aqui no teu rosto, vou te bater. Levanta o rosto se você for homem, rapaz, que eu vou sentar a mão na tua cara. Eu falei, sou doido de levantar o rosto, nem a pau. Eu estava sentado, a cabecinha baixa, fiquei. O sangue ferveu, a lágrima desceu, eu já servo de Deus. Deu a hora de ir embora, eu peguei a minha bicicleta e fui pedalando e chorando para casa. Pedalando e chorando para casa. Falei, aquelas palavras doeu tanto, encher a mão na minha cara. Se fosse outro tempo, eu estava rolando com ele até agora, brigando. Estava um por cima, outro por baixo, brigando até agora. Mas naquele tempo não. Era culto das irmãs, à noite. Fui para o culto. À noite, cheguei lá, tinha uma irmãzinha desse tamaninho. Lembra, sabe a Paulinha aqui, da sede? A mãe dela, a irmã Ana Silva. Desse tamaninho. Orando por revelação. Ela falou assim, filho, tu ouviu hoje o que tu não merecia ouvir.
Você ouviu coisas pesadas, meu filho, que você não merecia ouvir. Aí eu já desabei chorando. Fica tranquilo que o Senhor vai te dar vitória. Eu continuei orando, o rapaz, quando me via, não me bateu, graças a Deus, mas passava a quilômetros de mim, virava as costas para mim, virava as costas, não queria ver meu rosto, mas Deus falou que ia pelejar, né? Um dia ele me chamou particular, e lá dentro de um depósito, só eu e Deus, falei, vai me bater. Quando ele falou que queria falar comigo particular, eu falei, Jesus. Aí me bater. Quando chegou lá, ele olhou para mim, chegou bem pertinho de mim, olhou para mim assim, aquele jeitão bruto, aquele mineiro bruto, olhou assim, falou, Jefferson, você me perdoa? Eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? Falei, está perdoado, rapaz, pelo amor de Deus. Você é crente, né? Falei, sou. Olhe pela minha irmã, está com câncer na cabeça. Ah, Jesus, eu chorei com a minha alma. Orei para aquela moça com toda a fé que eu tinha. Jesus não curou, Jesus levou, mas a minha parte eu fiz e ele voltou a ser meu amigo. Aleluia, eu sei que Deus for conosco, nós vamos vencer os filisteus e até o inimigo vai nos dar presente. Quando eu estava perto de sair para trabalhar para Jesus em tempo integral, um dia ele me abraçou, todo dia ele me dava um abraço de manhã, e um dia ele olhou para mim e falou assim, você é o único amigo sincero que eu tenho aqui na empresa. Você é o único amigo sincero que eu tenho aqui. E eu saía enxugando as lágrimas e dizia, Senhor, o Senhor ouviu a minha oração. Aleluia. Deus fez com que os amonitas davam presentes para ele. E esses Uzias, irmão, para resumir, porque eu não quero demorar, esse Uzias, Deus deu para ele tanta inspiração que ele fez torres. Deus levantou para ele um exército maravilhoso, homens maravilhosos, homens que tinham uma habilidade para a guerra maravilhosa. Deus levantou para esse menino companheiros maravilhosos que entendiam da agricultura. Você sabe que quem entende de agricultura, um país sustentável, que tem uma boa agricultura, irmão, tem paz, porque tem uma abundância de alimentação. Pode ver no Brasil, nós temos luta, mas nós temos aqui tanto alimento bom, irmão. Nós temos aqui uma carne boa. A gente compra, meu Deus do céu, uma carne fresca. Tem uma carne boa, nós temos aqui um arroz produzido, temos um feijão bom. Então, onde tem uma boa agricultura, tem vitória. E esse homem era amigo da agricultura. O país dele produziu, tinha alimento, tinha a bênção de Deus, produzia de tudo que plantava. O exército era bom. Deus deu para ele inteligência na engenharia. E ele criou armas maravilhosas que atiravam pedras e flechas a longa distância. Ninguém mexia com ele. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Se você estiver com Deus, ninguém toca em você. Deixa eu repetir isso aqui. Se você estiver com Deus, ninguém toca em você. O inimigo só toca com a permissão de Deus. Agora vem um problema. O problema é que, às vezes, o causador do problema somos nós. Porque quando esse rapaz, tão imaturo, ganhou experiência, fortaleceu, ficou grande. Quer ver o que vai acontecer? Capítulo 26, verso 15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até corromper. Você está entendendo? Quem dá brecha para o inimigo entrar, somos nós mesmos. Eu vou dizer para você uma coisa, que eu tenho coragem para dizer isso aqui. Não é todo mundo que vai falar isso aqui não, mas eu vou falar a verdade para vocês. Ninguém me fez tanto mal como eu mesmo me fiz. Ninguém vai falar isso. Mas eu estou sendo sincero. Eu estou lembrando de coisas que eu pratiquei, que me fez chorar lágrimas de sangue. Teve lutas que eu enfrentei, que eu chorei,
e falei: Senhor, só a tua misericórdia. E não foi ninguém. Alguém já levantou calúnia contra mim? Já. Doeu? Doeu. Alguém já falou mal? Já. E vai falar de novo. Mas nada que alguém fez, eu sem dever, não dói na hora, mas aquilo passa. Mas atitudes erradas que eu tomei, erros que eu pratiquei, brechas que eu abri, deu legalidade para o inimigo entrar e acabar com a minha própria vida, fazer com que anos da minha vida fosse retardado as promessas de Deus. Eu tive que chorar muito para tentar recuperar o tempo perdido. O que Deus está dizendo: se você estiver na minha presença, a cerca está de pé, filisteu não vai entrar. Se você entrar na minha presença, eu lutarei por você. Mas não dá brecha para o inimigo entrar, senão ele vai entrar e vai te perseguir. Ele pecou, e quando ele pecou, ele exaltou o coração. Agora veio o preço do pecado. Esse rapaz tão bonito, que tinha um reino maravilhoso pela frente, ficou o quê? Ai, Jesus, é tão duro falar isso, né? Ele ficou o quê? Leproso. A lepra pegou ele. E o rapaz, o rei, que tinha uma história linda pela frente, termina seus dias sem poder dormir com a sua esposa. O reino dele, ele não perdeu o reinado, mas quem reinou, ele ficou no reino de 52 anos. A maioria desses anos, ele era apenas uma figura decorativa. O reino estava na mão do seu filho Jotão. Ele apenas tinha o nome de monarca. Deus está dizendo que às vezes tem pessoas que só têm nome de que vive, mas a lepra já está matando. Ele não tinha morrido, só tinha nome. É o rei Uzias. O ano em que morreu, o rei Uzias morreu quando a lepra pegou ele. Tem pessoas que estão vivas entre nós, mas já morreu. Ele já não tem mais vida. Está destruído. E se tiver um Uzias para se arrepender hoje, Deus quer curar a sua lepra. Porque para Uzias não teve perdão, mas para nós estamos debaixo da graça. E Deus está aqui para tirar a lepra, para perdoar os nossos pecados. E como Ele me deu uma nova oportunidade, Ele dá para você. Quem já recebeu uma segunda oportunidade de Deus? Quem sabe já recebemos a segunda, a terceira, a quarta. O nosso Deus é misericordioso e Ele está aqui para nos abençoar. Uzias, filisteu não pôde com ele. Amonita não pôde com ele. Árabe não pôde com ele. Mas ele mesmo abriu a porta para a exaltação entrar. Quando a exaltação entrou, a humildade saiu do coração, a grandeza entrou. Muitas vezes, irmãos, vai para cá, nós perdemos grandes oportunidades, porque nós não conseguimos humilhar um pouquinho, um momento. Quantos casamentos que acabaram, porque faltou um pouquinho de humildade. Quantas pessoas que tomaram decisões equivocadas na sua vida, porque faltou um dedinho de humilhação. Mas quantas pessoas conquistaram grandes vitórias, porque na hora que precisou, ele desceu do pedestal. Ele desceu, abaixou a cabeça e diz assim: eu errei, pode corrigir, pode falar o que eu preciso ouvir. E ele humilhou e Deus o exaltou. Porque a Bíblia diz que como Cristo se humilhou a si mesmo, Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Quando o homem se humilha, Deus levanta o homem. Essa campanha que nós estamos aqui na quinta-feira é tempo de se humilhar e orar. Nós aprendemos nessa noite com mais uma rápida mensagem que a humilhação, a inexperiência não é problema para Deus nos abençoar, mas a exaltação e a grandeza nos afasta de Deus, nos tira do foco, nos tira do caminho da vitória. E esse homem morreu humilhado porque se exaltou. Obrigado, irmãos, pela atenção.
Esse é o recado de Deus.